Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do videocast Plano Seguro com a ALM Seguro para Todos. Aqui a gente te dá todas as dicas para ter uma vida mais saudável e também mais longa. Quem me faz companhia é a Head de Marketing de RH, Valéria Lucchesi, da ALM. Muito obrigada pela sua presença. Já te dou meu oi, Valéria. Oi, prazer meu estar aqui mais uma vez representando a seguradora ALM. E hoje, quem também está aqui abrilhantando a nossa mesa é o nutricionista Marcelo Guedes, especializado em saúde pública. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu creio que também é a mensagem que a Valéria quer passar, né? Marcelo, obrigada por ter aceito o nosso convite, de participar mais uma vez aqui do nosso videocast, né, do convite que você aceitou da seguradora ALM. Tenho certeza que será um sucesso, né? E um grande, acho que o conteúdo é um conteúdo muito importante, né, que eu acho que você vai trazer, né, para todos os nossos ouvintes. Sim, eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a ALM, agradecer ao convite da Valéria, a Band, e eu tenho certeza que esse assunto vai ser de grande relevância para grande parte da população. Para dar já um panorama para quem está acompanhando a gente, hoje a gente vai falar sobre nutrição e saúde mental, mais especificamente a relação da alimentação com a ansiedade, por exemplo. Já quero começar para a gente explicar para quem está acompanhando qual a relação da alimentação com o cérebro, Marcelo. Olha, essa relação ela é profunda, ela é direta, ela é contínua, tá? O cérebro, ele é um órgão que também tem que ser nutrido, né? Vários nutrientes vão compor uma boa parede celular das células que compõem o sistema nervoso central, como a colina, como o ômega 3. Vários nutrientes são essenciais na construção dos nossos neurotransmissores, alguns aminoácidos, na conversão desses aminoácidos, na síntese de neurotransmissores. Muitos nutrientes são chaves nesse processo, como o complexo B, como o zinco, como o magnésio. Então, sim, existe o processo de nutrição do cérebro. E para a gente falar um pouquinho, entrando já na parte de quais alimentos vão influenciar mais e por quê. Por exemplo, a gente fala sobre picos de açúcar. Os picos de açúcar podem influenciar na ansiedade, por exemplo? Isso tem uma faixa etária que pega um pouco mais ou todo mundo da mesma forma? Não, isso vai impactar em crianças, adolescentes, adultos, idosos, tá? O mecanismo, ele é complexo, tá? Mas eu vou tentar aqui resumir. Envolve diferentes caminhos, tá? Um deles seria pela alta carga glicêmica. Então, açúcares, alimentos açucarados e alimentos de alta carga glicêmica, eles geram picos de insulina e uma reação um pouco perigosa chamada de glicação, tá? E quando ocorre uma cronicidade de uma exposição a açúcares e alimentos de alta carga glicêmica, essa manifestação constante gera um processo de inflamação. Só que a inflamação também gera neuroinflamação. E essa neuroinflamação está associada à depressão, à ansiedade, tá? Uma outra rota que isso pode acontecer também é pela desregulação do ambiente intestinal, né? Da nossa microbiota intestinal. E nós sabemos também que essa alteração da microbiota também, através do eixo enteroencefálico, que é o eixo intestino-cérebro, também pode provocar ansiedade, depressão e outras manifestações. Poderia só complementar com um detalhe que é muito importante, já que eu estou falando desse eixo do intestino afetando o comportamento cognitivo, tá? Então eu falei que açúcar e alimentos de alta carga glicêmica provocam isso, mas é muito importante destacar que dentro desse tema muito debatido hoje, que é o consumo de alimentos ultraprocessados, esses alimentos com muita aditivação química, né? Muitas pessoas às vezes trocam o açúcar pelo adoçante. E os adoçantes sintéticos, sucralose, acessulfame-K, aspartame, também fazem o mesmo processo. Também desregulam a microbiota, também provocam inflamação e neuroinflamação. Alguns aditivos alimentares, como o ácido benzoico, como a carboximetilcelulose, como o polissorbato 80, também provocam esse processo chamado de leaky gut,
que é uma alteração de permeabilidade do intestino. E isso também provoca alterações comportamentais. Não só o que está em tema aqui hoje, como a ansiedade, mas também está associado ao aumento da expressão da dor, episódio de enxaqueca. Então, quando a gente fala em cuidar da alimentação, a gente tem que ter essas duas óticas. Inserir aquilo que é importante para a saúde do corpo, para a saúde do intestino, e também ficar atento aos rótulos para os produtos que tenham toda essa carga de aditivação química, que também diretamente vai provocar a ansiedade e tudo mais que eu citei. Agora, Marcelo, me permite, fique à vontade. Essa conexão que a gente escuta muito, né, em relação do intestino ao nosso segundo cérebro, qual é essa conexão que se fala muito hoje em dia? Essa conexão, ela vem sido estudada, né, há algumas décadas, né? Hoje tem até um debate interessante entre os grandes pesquisadores dessa área, se o intestino é realmente o segundo ou o primeiro cérebro, dada a sua importância para o sistema imunológico, o sistema hormonal, o cérebro, a pele, entendeu? Então ele comanda muitas coisas, e sim, isso é muito importante, porque toda essa complexidade que envolve, vou chamar assim, a pele, né, o epitélio intestinal, todos os fatores imunológicos envolvidos ali, 70% do sistema imunológico vem do intestino, né? Toda essa complexidade de trilhões de bactérias que povoam aquilo ali, e elas precisam estar em simbiose. Então você tem uma concentração de bactérias chamadas de gram-negativas, uma concentração de bactérias chamadas de gram-positivas, e elas precisam estar em equilíbrio, né? Quando ocorre um desequilíbrio desse povoamento bacteriano, isso se chama disbiose, ou quando você tem um Perdão, Marcelo, disbiose. É justamente esse desequilíbrio, né? É o desequilíbrio. É quando você pode ter, por exemplo, um hipercrescimento de algumas cepas bacterianas, e isso pode gerar processos inflamatórios, isso pode gerar alterações cognitivas, alterações comportamentais. O corpo é realmente todo interligado, né? Sim. Assim que a gente vai percebendo. Nós temos um conceito de microbiota, nós temos um conceito de microbioma, ou seja, é a carga genética dessas bactérias influenciando a expressão dos nossos genes. Então, se você tem um intestino devastado por açúcares, por conservantes, por aromatizantes, por uso crônico de anti-inflamatórios, de antibióticos, obviamente que esse povoamento vai estar totalmente devastado e desregulado. E esse supercrescimento dessas bactérias, que não seria desejável que isso acontecesse, está associado a muitas doenças da modernidade. Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade, doenças autoimunes. Então eu sempre falo para os meus pacientes que eu diria que 98% das doenças a gente começa tratando pela adequação desse ambiente intestinal. Você vê que tudo está realmente ligado à alimentação. E dando até um relato pessoal, eu tenho crises de enxaqueca há muitos anos. Desde muito novinha, você citou enxaqueca, e quando eu fui fazer uma série de acompanhamentos, primeiro a gente já procurou o neurologista, mas ele mesmo indicou, falou, olha, procura um nutricionista, porque isso também tem a ver com a sua alimentação, a forma como o seu corpo está reagindo a tudo que você ingere, e um da classe de alimentos que foi citada foi justamente os ultraprocessados que você falou, e que é algo que hoje a gente já tenta ver, percebe uma movimentação dos pais, por exemplo, para tentar tirar das crianças ou evitar até uma certa idade. As pessoas falam muito sobre doce, antes dos 2 anos não vai mudar. Tem a ver com esses picos de açúcar que podem influenciar na ansiedade ou em outras questões? E aí, só para complementar, os meus filhos só comeram doce, meus filhos já estão com 21 anos, após os 2 anos. Né? E esse refrigerante nunca tomaram, agora que começa, porque eu acho que tem muito, não sei, né, Marcelo, dos pais, né? O exemplo de dentro de casa, né? Sim. Tem pais que, por exemplo, colocam refrigerante numa madeira, né, achando que está agradando o filhinho. Não, né? A gente sabe que essa para pensar que a microbiota, vou chamar de flora para ficar didático, né, que a flora intestinal de um bebê é uma flora totalmente carente de uma série de bactérias que ainda vão começar a se desenvolver. E o primeiro momento do desenvolvimento dessa flora é através das bifidobactérias presentes no leite materno. Por isso que amamentar é insubstituível. Sempre que puder, tem que ter o aleitamento materno.
Bom, então você tenta garantir esse aleitamento materno por pelo menos 6 meses exclusivo, né? E depois você vem o quê? A introdução dos alimentos, que tem uma ordem cronológica do que colocar. Se você coloca, né, já açúcares, alimentos refinados, ultraprocessados, né, nesse processo do desmame, você já precocemente já começa a cultivar nesse ambiente o que não se deveria. E aí você vai perceber que essas criancinhas já começam também nessa fase a desenvolver todas as ites. Então ela já começa a ter sinusite, ela já começa a ter rinite, ela já começa a ter dermatite. Isso vem muito dessa desregulação do processo imunológico induzido por uma introdução inadequada de alimentos que foram talvez colocados de momento totalmente inadequado da vida desse bebê, dessa criança. Para além do açúcar, hoje um grande vício da população brasileira, e a gente percebe isso no dia a dia, é o café, o uso também de alguns estimulantes. Como que isso influencia na saúde das pessoas em reações e sintomas como insônia, taquicardia? Eu acredito que isso esteja completamente relacionado, né? Mais ou menos, tá? O corpo humano é muito complexo, né? E tudo na nutrição não existe uma resposta, tirando os ultraprocessados, que é sempre não mesmo, mas em geral, alimentos saudáveis como o café, a gente sempre trabalha com uma questão da individualidade. Então, assim, tem organismos que ele pode ser indicado, outros que ele tem que ser indicado com moderação. Então, vamos falar um pouco sobre isso rapidamente. Nós estudamos muito no ambiente da genômica os chamados polimorfismos genéticos. Então, todos nós temos inúmeros polimorfismos e a gente vai estudando para poder personalizar o processo de terapia ou de prevenção de doenças nessas pessoas. Vamos falar de um polimorfismo, né? De um gene que regula uma expressão de uma enzima chamada CYP1A1, CYP1A2. Se você apresenta um polimorfismo nessa enzima, isso significa que você é uma metabolizadora lenta da cafeína. Então, você não tem uma velocidade de excreção urinária dessa cafeína adequada. Então, nesses casos, né, o consumo de mais do que uma xícara de café faz com que você não consiga eliminar tão bem e você possa ter alguns efeitos adversos dessa cafeína, como você citou, irritabilidade, insônia, taquicardia, irritabilidade, em uso abusivo até picos pressóricos, picos de pressão alta. Por exemplo, alguns estudos mostram que a cafeína que possa ser ingerida por volta de 1 a 2 da tarde, nessas pessoas, ela poderia estar ativando o sistema nervoso central até 2 da madrugada. Isso vai comprometer drasticamente a qualidade do sono, ele vai ter picos de cortisol no sono e vai acordar fadigado como se não estivesse dormindo. São muitos relatos, pessoas falam, nossa, doutor, eu durmo 6 horas, eu durmo 7 horas, mas eu acordo assim como não queria levantar. Então, quer dizer, ele tem uma hiperestimulação do sistema nervoso central, né? No momento em que ele deveria estar repousando, mas a cafeína não deixa. Por outro lado, nas pessoas que têm uma boa metabolização da cafeína, o café, ele tem a cafeína, mas ele tem um ácido cafeico, ele tem um ácido clorogênico, que são altamente antioxidantes. Então, eles melhoram, eles exercem uma função de neuroproteção contra as doenças neurodegenerativas. Então, eu diria que sim, o café ele é um aliado, exceto em condições onde você não tem essa boa metabolização da cafeína. E você tem, assim, qual seria a quantidade, ou é de pessoa para pessoa, diária? Eu sempre individualizo e sempre preconizo que não haja consumo de cafeína a partir das 12, 13 horas. Então, sempre eu tento individualizar. Agora, aquelas pessoas que são metabolizadoras lentas, às vezes a gente tenta fazer uma restrição mais severa. Aquelas pessoas que têm níveis de cortisol salivar e sérico muito elevados, a gente também tenta fazer uma restrição momentânea até poder fazer esse ajuste da função da glândula suprarrenal. Então, sempre é individualizado. Nossa, e demora a cafeína, então, no corpo, né? Sim, em geral, sim. E geralmente as pessoas que têm o vício de beber vai um atrás do outro, né? Não é igual, desce igual água. Sim. Isso que pode ser preocupante. Isso é preocupante. Falando um pouquinho, vamos tentar fazer o processo inverso. A gente fez o processo da alimentação influenciando nos sintomas. Vamos pensar agora nos sintomas ou nas doenças em si influenciando na alimentação. Uhum. As pessoas ansiosas, elas podem ter efeitos no seu apetite, tanto para mais ou quanto para menos? Sim. O mais comum, né, é a gente perceber essa síndrome da compensação, né? É o mais comum.
Isso pode ser provocado por diversos mecanismos, tá? Também, que envolve a flora intestinal, que envolve disbiose, que envolve síndrome fúngica, que também gera essa maior compulsão por alimentos açucarados, tá? Mas também pode envolver a influência do cérebro, né? Então, por exemplo, quando eu também tenho alguns polimorfismos genéticos, né? Por exemplo, do FTO, do MC4R. Desculpa. São genes que estão associados à parte... A gente leiga, né? O que é FTO? São genes que, quando você apresenta um polimorfismo desses genes, você tem uma tendência a ter também uma desregulação do processo de saciedade. Então, você tende a comer de forma mais volumosa, ou a tender a petiscar um pouquinho mais. Então, sim, há fatores genéticos influenciando nessa questão da compulsividade pelo alimento, ou ora doce, ora salgado, dependendo do tipo de neurotransmissor que tiver envolvido. Mas se você também, por exemplo, tem um cérebro desnutrido, e essa desnutrição cerebral, ela começa, por exemplo, no estômago, então vamos tentar colocar uma sequência cronológica. Perdão, Marcelo, o que é um cérebro desnutrido? Vou explicar agora. Vamos lá. Vamos começar do começo, tá bom? Tá. Então, eu tenho manifestações gástricas, tá? Eu não tenho uma boa digestibilidade de alimentos. Então, o que vai acontecer? O primeiro processo, didaticamente falando, de digestão de proteína, acontece no estômago. Então, eu comi lá meu franguinho, tomei meu leite, comi minha carninha, comi meu ovo. Então, teoricamente, eu tomei meu whey, eu estou construindo proteína. Só que se eu tiver uma hipocloridria, por exemplo, e isso é fácil de ser diagnosticado, eu não tenho a quebra inicial dessa proteína. Ela vai chegar meio que intacta no meu intestino. No processo de continuidade da digestão da proteína, essa proteína mais intacta ali já não vai ter a continuidade do processo digestivo da proteína. Então, essa proteína não vai ser quebrada em pequenas partículazinhas, que são os aminoácidos e os dipeptídeos. Esses aminoácidos, uma vez ali da proteína digerida, eles precisam atingir a nossa corrente sanguínea. E eles serão, por exemplo, matérias-primas para que sejam construídos os nossos neurotransmissores. Então, por exemplo, um aminoácido, o triptofano, ele vai seguir uma rota para construir a nossa serotonina. Um outro aminoácido, por exemplo, que é a tirosina, ele vai seguir uma rota que vai construir a nossa dopamina. Então, se eu não tenho digestibilidade proteica, eu não tenho matéria-prima para construir nem serotonina, nem dopamina. Então, eu vou ter um comportamento mais ansioso, eu vou ter um comportamento onde eu vou ter compulsão por doces, eu vou ter um pouco mais de irritabilidade. Se eu tenho uma dopamina mais em queda, eu posso ter também ansiedade, eu posso ter um comportamento mais compulsivo por cigarro, álcool ou compra, entendeu? Então, tudo começa na própria digestão. Mas vamos supor que eu consiga digerir bem essa proteína. E eu falei no começo do nosso bate-papo que para que esses aminoácidos virem os neurotransmissores, muitas reações enzimáticas acontecem. Então, por exemplo, o triptofano, ele vira 5-hidroxitriptofano, ele vira 5-hidroxiserotonina, que ele vira serotonina. Então, é uma reação química. Quem é que faz a gestão dessas reações? São enzimas que temos no nosso corpo. Quem é que faz a gestão dessas enzimas? Uma série de nutrientes. Então, na deficiência de vitamina C, de vitamina B12, de vitamina B6, de magnésio, você não consegue transformar esse aminoácido que está no sangue no seu produto final, que é o neurotransmissor. Então, você vê que envolve digestão, envolve absorção, envolve o macronutriente, envolve o micronutriente, envolve inflamação, envolve uma série de coisas que o profissional que está te acompanhando precisa entender para saber por que você tem esse comportamento. Então, sim, esse comportamento ele vai gerar ao processo de ansiedade e compulsão, e você precisa tratar desde a origem, que é a digestão, até chegar na melhoria dos sintomas. É como se a gente estivesse falando também de um ciclo. Se a pessoa é ansiosa, ela vai ter a compulsão, pode ter a compulsão alimentar, esse processo não vai acontecer, o cérebro vai ficar malnutrido e aí pode gerar a ansiedade novamente. Sim, até porque quando você está com ansiedade, né? Você tem uma entrevista importante, você tem uma matéria importante, você está super ansiosa, você vai beliscar cenoura ou chocolate? Entendeu? Você vai comer pão doce, você vai comer... Cenoura, claro, Marcelo. Essa pergunta é simples de responder. Então, a própria ansiedade pelo ato compensatório, ela te leva à busca do ultraprocessado,
que é aquilo que é muito salgado, que bate nas papilas gustativas e gera prazer, ou aquilo que é muito doce, que dá uma pequena descarga de serotonina que dá um rápido prazer imediato. Só que é o que eu falo, são 3 segundos de prazer para uma eternidade de tragédia, entendeu? Então, eu só estou falando, gente, da cronicidade. Não estou falando daquele almoço de família onde você prova uma sobremesa um domingo, tá bom? Isso é totalmente... Tá liberado, tá liberado. Eu estou falando de uma coisa crônica. Tá liberado, ele liberou domingo. Tá bom. Tem que ser com moderação, né, gente? Senão o corpo não aguenta, né? Então, eu estou falando da cronicidade do erro. Então, você está ansiosa, você busca aquele ultraprocessado, aquele achocolatado, aquele chocolate em barra, que a composição dele é banha, com gordura hidrogenada, com aroma chocolate, com açúcar refinado, com açúcar invertido. Esse é o chocolate que você tem ali na prateleira. Não é um chocolate com 85% de cacau, com alta concentração de polifenóis de cacau que nutrem as nossas bactérias intestinais, que tem uma ação cardioprotetora, neuroprotetora. Tudo parece chocolate. Um é, o outro não é, entendeu? Então, de novo, a necessidade de entender os rótulos, de entender aquilo que você está adquirindo para sua casa, para sua família. E o Marcelo é o meu nutricionista, né? De muitos anos. Meu e da minha família. E, assim, uma coisa que eu aprendi, né? A leitura do rótulo, né, que eu não tinha esse hábito. A gente não tem esse costume, Não tem esse costume, eu adquiri com o Marcelo. E as próprias dicas que ele passa, né, de novos alimentos. Chocolates, que eu não gostava de chocolate com cacau. Hoje eu não consigo comer. Eu me sinto mal se eu comer um chocolate puro, um chocolate com leite. Então, eu acho que isso é uma educação. É um processo que leva tempo, não é Marcelo? Mas é um processo que, assim, principalmente o corpo inflamado, né? Hoje eu não tenho muito em função da mudança, porque o dia a dia, né, a gente que trabalha muito, às vezes não tem tempo, e a gente acha, eu não tenho tempo, então eu como que... Não, e não é, você consegue sim, né? Até levar, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas levarem. Meu filho de 21 anos, ele leva a marmita para o trabalho. Isso que né? eu ia falar. Para se alimentar bem, né? E também, além dessa leitura dos rótulos, você escolher o alimento que você vai comprar, a gente também hoje percebe um pouco até dessa cultura, não sei, isso talvez você pode citar mais ou menos dentro dos consultórios, nos seus atendimentos, a cultura das pessoas prepararem o próprio alimento. Sim. O tempo é mais escasso, isso a gente sabe. Mas eu vejo muitas pessoas até nas redes sociais se programando, marmitas da semana, alimentação da semana, justamente para tentar fugir desses alimentos ultraprocessados, tentar ter uma alimentação mais saudável. Você consegue perceber isso conversando com seus pacientes ou acho que é algo só das redes sociais? Não, eu acho que eu sempre falo para meus pacientes assim, eu estou aqui para trazer soluções e não dificuldade. Então, tem pessoas que têm condições, gostam até de preparar suas marmitinhas, se organizar. Ok, isso é o plano A. Bom, aí não dá. Então tem o plano B. O que é o plano B? É aquela pessoa que prepara as marmitas e entrega na casa das pessoas de uma forma saudável. Então vamos oferecer o plano B. Ah, mas vamos tentar o plano C. O que é o plano C? É aquele quilo que tem perto do trabalho da pessoa, que sempre tem um buffet de salada variado. Então, a gente tem que trabalhar com todas as alternativas que leve para essa pessoa uma solução que se encaixe na logística dela, entendeu? Então, assim, não adianta só criar um modelo perfeito, saudável, e ela ficar frustrada que ela não vai conseguir seguir, entendeu? Às vezes o plano C é melhor, porque é o que vai funcionar para ela, entendeu? O plano nutricional se adequa ao estilo de vida da pessoa. Isso que né? é uma coisa legal do Marcelo, porque não é geralmente o que você costuma muitas vezes vir, né? Eu acho que tanto em relação do que consegue se adequar e o bolso também. Eu acho que o Marcelo também tem essa preocupação. Essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade, é a palavra correta. A sensibilidade de perceber, né, quem está na frente dele, como que a pessoa vai conseguir se adequar, né? A gente fica ali praticamente 1 hora desenvolvendo, né, como fazer isso, o que vai levar, o que pode comprar, para que fique realmente uma coisa personalizada. Então isso é muito importante, senão fica uma frustração entre você receber uma orientação e aquilo ser incompatível com a tua rotina e você fala, puxa vida, eu não consegui aderir, entendeu? Até porque é um plano em conjunto. Sim. Se você propor
e a pessoa não tiver de acordo ou não conseguir se organizar, o que você falou, o plano A não deu certo, se o plano C for melhor, faça o C, tanto de frustração quanto para a pessoa. Eu acho que também é um processo, pode ser de evolução, a pessoa também ir entendendo e se cuidando, vendo os benefícios e procurar cada vez mais o acompanhamento com o nutricionista? Sim, isso é uma mola propulsora, né? Se você chega para uma consulta com constipação, com flatulência, com enxaqueca, com fadiga, com algumas alterações laboratoriais, e você vê que no primeiro mês parte desses sintomas já não existem, o exame melhorou um pouco, no segundo mês o exame já melhorou bastante, aquela fadiga já virou energia, você tem vontade de acordar, você tem vontade de treinar, você chega em casa melhor, o teu humor melhorou, a tua relação interpessoal melhorou. Nossa, você não quer voltar a ser aquela pessoa que você era, você fala, nossa, eu tô num momento tão bom da minha vida que eu quero persistir nesse caminho, entendeu? Então, os resultados, eles fazem com que as pessoas tenham mais adesão. Isso é muito importante. E é importante as pessoas também entenderem que talvez a gente liga muito o cuidado nutricional com o corpo físico. Às vezes a gente não liga tanto. Talvez hoje a gente já fale um pouco mais, esses debates já estão mais públicos, mas a gente não falava tanto sobre a influência da alimentação na saúde mental. Você que hoje está do outro lado, eu e a Valéria somos de um lado da moeda, você é o outro lado. Você sente que a busca por esse entendimento, a busca por esse conhecimento, de fato, cresceu? As pessoas se preocupam mais com isso, conseguem fazer essa relação da alimentação com a saúde mental? Sim, acho que muitas pessoas já procuram o atendimento nutricional, a consulta nutricional com esse objetivo, entendeu? Trabalhar a proteção de doenças neurodegenerativas, melhorar a parte comportamental. Hoje fala-se em brain fog na menopausa e a intervenção nutricional, entendeu? Então, sim, dentro das queixas, né, as pessoas às vezes com uma relação de queixa. E dentro dessas queixas, uma delas é trabalhar essa parte comportamental, essa parte cognitiva, memória, muita queixa de memória, principalmente de falta de memória, principalmente em épocas de pós-Covid. Nós temos aí, né, a síndrome pós-spike, então trazem essas queixas dentro de um pacote para a gente poder tentar ajudar em tudo que puder. Isso é verdade. E não é algo fechado, acho que se varia também de pessoa para pessoa, varia de tempos em tempos. Ninguém esperava a Covid, a gente teve os resultados, os efeitos disso acontecendo aos poucos nas pessoas, principalmente, acho que na saúde mental. E é bom ver que as pessoas de fato estão buscando um pouco mais, ou pelo menos buscando conhecer um pouco mais dessa área. E falando sobre saúde pública, isso é mais presente, menos presente? Como que a gente conseguiria englobar mais esse debate de saúde mental e alimentação na saúde pública? E aí, só para complementar, que nós estamos quase no final, Marcela, também em relação à saúde pública, as pessoas que não têm condições, né, de procurar um nutricionista. A gente sabe, né, se a gente olhar a nossa população brasileira, é um percentual muito baixo das pessoas que têm condições, né, de procurar um nutricionista e se alimentar numa linha mais saudável. Sim. O que você também deixaria como mensagem? Eu acho que na saúde pública isso é totalmente viável, mas eu não vejo isso muito presente. Então, vamos tentar rapidamente explicar. O apelo, né, pelos alimentos ultraprocessados de baixo custo, onde a pessoa de classe baixa consiga chegar lá e comprar um refrigerante mais barato, um biscoito mais barato, eu acho que isso ainda existe muito. Então, o que eu acho que de repente falta? Realmente um trabalho organizado que pudesse levar a informação que com o mesmo valor você poderia estar comprando um chuchu da sazonalidade, uma cenoura da sazonalidade, fazer uma bela refeição com arrozinho, com feijão, com os legumes da estação e trazer mais qualidade de vida, trazer mais um trabalho verdadeiramente de prevenção. A verdadeira prevenção eu acredito que seja principalmente através da qualidade do sono, da qualidade daquilo que você come, em você procurar ser ativo, se tentar ir caminhando para o trabalho dentro daquilo que você conseguir, entendeu? E a prevenção não fica só limitada a fazer exames anuais, mas é aquilo que você executa no dia a dia que vai se somar, se potencializar e dar a verdadeira prevenção. Isso eu acho que nós somos muito carentes. Trabalhar de forma massiva essas informações para que a população aos poucos mude o seu comportamento. Talvez a gente fale mais sobre
sobre uma manutenção, sobre só agir quando já deu o problema, do que nesse modo preventivo, né? Exatamente. Tá? É trabalhar condutas, trabalhar estilo de vida, entendeu? Tá faltando massificar um pouco mais o que seria um estilo de vida saudável de uma forma global, entendeu? Aqui eu falei muito sobre como personalizar, mas de uma forma global, o que todo mundo deveria fazer um pouco para realmente ter uma prevenção e diminuir os índices de depressão, de ansiedade, de obesidade, de diabetes, entendeu? Esses indicadores poderiam ser melhorados se houvesse realmente uma massificação dessas informações. E qualquer pessoa poderia. Sim, adequado ao... É o que você falou, procurando as frutas da estação, os legumes da estação, que tem um preço diferenciado, né? Sim. A laranja estava muito cara agora esse tempo. Poxa, vamos tentar fazer uma limonadazinha para a família toda, entendeu? Quais são as verduras que estão em alta no inverno, quais são as que estão mais baratinhas no verão, e trabalhar essa informação da sazonalidade, né? Das safras, e melhorar, estimular muito o consumo disso. Isso é importante. A microbiota vem muito do consumo desses pigmentos dos vegetais, da cenoura, da beterraba, do roxinho, dos pigmentos dos folhosos, das fibras presentes ali. Elas vão também atuar como pré-bióticos, entendeu? Então tudo isso vai modulando essa microbiota, e isso muda a microbiota, muda a parte cognitiva, entendeu? É de fato o conhecimento, a informação mudando a conduta das pessoas. Mas se a gente não tem se a primeira parte não é feita, a outra não é, como a própria Valéria falou, é algo que hoje ela fez com os filhos dela, deles não comerem doce lá na infância. Isso explicaram para ela foi informada, talvez seja algo que os filhos dela vão reproduzir, porque também viram que é bom. Então acho que a gente consegue também perpetuar esse ciclo, isso, né? Independente da pessoa, da questão financeira, mas é algo de conduta mesmo, né? Sim. E o que é muito difícil. Às vezes é mais fácil mudar pensamento do que estilo de vida, do que a forma que você age, né? Você tem ali o pensamento, mas daí você colocar aquilo de forma prática, você precisa de alguns incentivos, né? Exatamente. Do profissional de saúde, do preparador da academia, que está lá com você te estimulando, sabe, dos familiares, sabe, tem que ser um movimento, todo mundo buscando isso. E a saúde pública, né? Porque, inclusive, se a gente tivesse, né, um processo, como você falou, de comunicação, né, para a população, a gente evitaria muitas doenças, como você falou, demência, Alzheimer, Parkinson, como você mesmo mencionou. Né? É porque às vezes as pessoas acham que elas só precisam estimular o cérebro para tratar ou para prevenir essas doenças. Mas aí está ingerindo produtos que não ajudam nisso, também só piora. A gente falou sobre informar. Acho que além do seu consultório, hoje uma via de informação clara para todo mundo são as redes sociais. Então me fala um pouquinho das suas redes sociais, como você consegue trabalhar esse conteúdo, como você tenta trabalhar nas redes sociais. Eu não sou um profissional que me dedico à rede social, porque eu trabalho muito. Eu começo a atender muito cedo, termino muito tarde e estudo muito. Então, tempo livre todo me é dedicado à leitura de artigos científicos, compartilhar com amigos isso. Mas, obviamente, que eu sempre tento colocar receitinhas de coisas saudáveis, restaurantes que eu frequento que tem um prato saudável, então eu sempre tento levar essa informação, tipo assim, eu estou na rua, mas eu estou comendo bem. Eu estou na rua, mas olha o meu prato. Eu estou na rua, mas olha o meu smoothie. E é aquilo do incentivo, né? Ela tá falando assim, é verdade. Não, é ela se sente eu sigo ele, é verdade. O prato que ele come, que ele toma no café da manhã, ele sempre tira foto. Então eu gosto, assim, de mostrar, assim, tipo, o profissional de saúde como um exemplo daquilo que ele prega e daquilo que ele faz. Então a minha rede social é muito focada nesse sentido. Olha, eu estimulo vocês a tal caminho, mas olha, eu também estou com vocês nessa rota, vamos todos juntos, entendeu? E o Marcelo tem uma linha que é uma linha integrativa. Então ele olha o ser humano quando está na frente dele como um todo, né? Não é só a parte da pessoa emagrecer ou ganhar massa muscular, não, mas ele trata do ser humano como um todo, né? Isso que eu acho que é muito importante. É a parte da anamnese nutricional, é a parte da questão do intestino, são os exames laboratoriais, se tem o painel genômico vai agregar, se tem análise de exames complementares, metabolômico vai agregar. Então, assim, quanto mais investigação, quanto mais informação, mais a gente pode cuidar dessa pessoa. Você precisa, de fato, fazer um estudo do paciente. Entender ele, se relacionar com ele. A gente olha muito a linguagem das células, né? O que as suas células estão dizendo.
e a gente consegue entender isso e ajudar elas a funcionarem um pouquinho melhor. Bom, já queria agradecer a presença do Marcelo aqui e da Valéria. Tenho certeza que foi um bate-papo que eu aprendi bastante. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando a gente também aprenderam. E você pode ficar ligado no YouTube, que todos os videocasts da ALM estão disponíveis por lá. A gente te espera na próxima. Então, até lá!